Um dos assuntos mais estudados em todos os níveis de ensino do campo da história é a Revolução Francesa. O direito das mulheres surgiu durante as discussões e os deputados entenderam os direitos civis das mulheres em importantes novas direções. As moças ganharam o direito ao divórcio pelas mesmas razões de seus maridos. O divórcio não era permitido pela lei francesa, antes de sua decretação em 1792. A monarquia restaurada revogou o divórcio em 1816 e o divórcio só foi restituído em 1884. E mesmo então, com as mais restrições do que as aplicadas em 1792. Dada a exclusão universal das mulheres dos direitos políticos no século XVIII, e durante a maior parte da história humana, as mulheres não ganharam o direito de votar nas eleições nacionais em nenhum lugar do mundo antes do final do século XIX. E o mais surpreendente é que os direitos das mulheres não tenham sequer sido discutidos nas arenas públicas. Por esse motivo, os direitos das mulheres não foram dados, e sim conquistados. Durante o processo revolucionário, as mulheres ou estavam inseridas nos grupos ou nutriam simpatias por eles. Assim foram girondinas, jacobinas, sansculottes, babovistas, mas aparecem em textos históricos frequentemente em notas de rodapé. Dentre aquelas mulheres, uma chama bastante a atenção, Marie Gouze, conhecida por Olympe de Gouges. Ela foi revolucionária, escritora, jornalista, defensora dos direitos das mulheres, sendo dela o texto Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrita em setembro de 1791, em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que trabalhava com a ideia de um ser universal. Olympe é uma mulher que se recusou a utilizar o nome paterno e o nome do marido e declarou que estava mais interessada nos assuntos públicos do que nos do coração. Feminismo. Movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. O feminismo é defendido e é assegurado, segundo a nossa Constituição brasileira, desde que esteja lutando pelos princípios da igualdade, no artigo 5º, desde 1988. O masculinismo, que é um nome um pouquinho mais bonito para machismo, então, o masculinismo, ele também caiu no corpo e na mente das mulheres. Então, as mulheres também defendem posturas que vão contra tudo aquilo que o processo feminista, que visava a emancipação das mulheres desse tipo de questão, enfim, pôs em jogo. Então, essa ideia que a gente tem de que o feminismo é um negócio que torra a vida dos homens e que atrapalha a vida dos homens, é o contrário. As feministas consequentes, que são as responsáveis, que fizeram assim, teorias inteligentes e interessantes, essas mulheres sempre defenderam a ideia de uma humanidade universal de fato, em que as mulheres estivessem, na verdade, incluídas pela semelhança e pela diferença, pelo fato de que os direitos devem ser iguais, e pensando nos homens e no que fazer com eles, na sua condição de homens frágeis. Dentro de nós existe uma energia absurda, e essa energia é primal, é primitiva. Na sua condição de homens frágeis. Talvez você foi recompensado para ser um homem fraco e fugir do que acontecia. Talvez você fez isso para evitar conflito, mas o homem masculino não evita conflito. Na sua condição de homens frágeis. Você foi se tornando uma pessoa que evita conflito o tempo todo, que não expõe sua opinião o tempo todo, por conta de que tipo de convivência, em que época? O homem masculino não busca paz o tempo todo. Na sua condição de homens frágeis. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui. Na sua condição de homens frágeis. E eles vão retribuir com o grito deles. Na sua condição de homens frágeis. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Eu gostaria de ler uma carta que eu escrevi para todas as mulheres. Mulheres, peço perdão.
O meu gênero, infelizmente, causa muito mal a vocês. Dói no fundo da minha alma ter nascido homem. Um gênero bruto, maldoso, impiedoso e cruel. Infelizmente eu nasci com esse gênero, mas eu juro que eu não queria. Então, olhando no fundo dos olhos de todas as mulheres, eu digo: me desculpe por ser homem. Você poderia me dar sua buceta?